Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Essa série de vídeos que eu vou fazer agora, ela diz respeito à matéria de aplicação de lei penal, noções de aplicação de lei penal, tá? Noções fundamentais de aplicação da lei penal e princípios gerais do direito penal. Então, a primeira coisa que eu vou começar falando com vocês nesse vídeo é sobre conceito de direito penal, tá? Quando a gente estuda conceito de direito penal, na maioria das obras a gente encontra diversos conceitos de direito penal. Eu trouxe em destaque aqui dois conceitos para vocês. O primeiro, o que é direito penal objetivo e o que é direito penal subjetivo, tá? O que é direito penal objetivo? Direito penal objetivo é um conjunto de normas, né? Então, quando a gente pensa no Estado e no ordenamento jurídico de um Estado, o ordenamento jurídico de um Estado, ele é composto por um conjunto de regras. Regras essas que estabelecem direitos e deveres para os cidadãos, para as pessoas, ok? Então, se o ordenamento jurídico de um Estado é um conjunto de normas, um conjunto de regras, e o direito penal é uma parcela desse ordenamento jurídico, é um fragmento desse ordenamento jurídico, é uma parte desse ordenamento jurídico, o direito penal também é um conjunto de regras. Então, se a gente vive dentro de uma sociedade, dentro de um Estado, em que há um conjunto de regras, um conjunto de normas, né, que é o ordenamento jurídico como um todo, e o direito penal faz parte desse ordenamento jurídico como um todo, é uma parcela desse ordenamento jurídico, é um fragmento desse ordenamento jurídico, consequentemente, o direito penal também é um conjunto de normas, também é um conjunto de regras, tá? Então, o que é direito penal objetivo? É o direito penal positivado, é o direito penal escrito, é o conjunto de regras, ok? É um conjunto de normas que é composta por regras e princípios, tá? Dentro desse conjunto de normas que é o direito penal, vocês vão encontrar duas espécies de normas, dois gêneros de normas, digamos assim. As chamadas normas incriminadoras e as chamadas normas não incriminadoras. O que é uma norma incriminadora? Já está dizendo pela própria palavra. É uma norma que define crime e estabelece sanção. E a função das normas não incriminadoras é estabelecer regras gerais, princípios, normas gerais, até para melhor definir a aplicação das normas incriminadoras. Tá claro? Então, o que é direito penal objetivo? É um conjunto de normas, né, regras e princípios, devidamente positivados, legislados, escritos, tá? Dentro desse conjunto de normas eu encontro normas incriminadoras, que definem comportamentos criminosos e estabelecem sanções, e eu também encontro as chamadas normas não incriminadoras, que vão estabelecer regras gerais, normas gerais, que vão até nos conduzir para uma melhor aplicação das normas incriminadoras, ok? O direito penal, que é esse conjunto de normas, ele tem por fim o quê? A tutela de interesses, a tutela de bens jurídicos. Então, o direito penal objetivo é um conjunto de normas incriminadoras e não incriminadoras, que tem por fim a tutela de interesses sociais, tem por fim a tutela de bens jurídicos, ok? E tutela de bens jurídicos, considerados bens jurídicos mais importantes socialmente. Por quê? Porque o direito penal é o ramo do direito, dentre os vários ramos do direito, é o ramo do direito que tem a solução mais rigorosa para a resolução de conflitos. Qual é a solução do direito penal? É a sanção, é a pena, inclusive podendo ser pena privativa de liberdade. Com o pacote anticrime que entrou em vigor agora, há pouquíssimo tempo, foi publicado em dezembro de 2019, uma pessoa pode ficar em pena privativa de liberdade no Brasil até 40 anos. Então, vejam, é uma solução muito rigorosa de resolução de conflitos, que é através da sanção, que é através da pena, inclusive da pena privativa de liberdade. Então, se o direito penal é o ramo do direito que tem essa resolução de conflitos mais rigorosa, né,
mais dura, ele só deve intervir para tutelar os bens jurídicos mais importantes numa sociedade. Vida, né? Integridade física, dentre vários bens jurídicos, dentre vários valores jurídicos e valores sociais. Tá claro? Então, o que é o direito penal objetivo? É um conjunto de normas incriminadoras e não incriminadoras que tem por fim tutelar os bens jurídicos mais importantes numa sociedade por ocasião de lesões muito graves a esses bens jurídicos, né? Então, quando ocorrerem lesões muito graves a esses bens jurídicos, o direito penal vai intervir, ok? Isso é o conceito de direito penal objetivo. Qual é o conceito de direito penal subjetivo? O que é o direito penal subjetivo? Se o direito penal objetivo é o conjunto de normas, o que é o direito penal subjetivo? O direito penal subjetivo, ele está relacionado com a titularidade do direito de punir. Quem é o titular do direito de punir? Quem é legitimado para exercer o direito de punir? Quem é que pode aplicar esse conjunto de normas que é o direito penal objetivo? É o Estado, né? Nós vimos lá na história dos sistemas de punição, quando a gente está estudando Idade Medieval, quando a gente começa a ver já o fim da Idade Medieval, né, que é a Baixa Idade Média, a gente verifica que a vingança deixa de ser privada e passa a ser pública, né? O direito de punir sai da mão do particular e passa a estar na mão do Estado, né? O Estado passa a ser o titular do que a gente chama de ius puniendi, do direito de punir. Então, o que é o direito penal subjetivo? É o direito de punir do Estado. Só o Estado tem o direito de punir, ok? Mas, professora, para que o Estado venha exercer o seu direito de punir, antes tem que ter uma ação penal, né? É a ação penal que vai apurar a verdade sobre um fato criminoso, né? Através das provas admitidas em lei, e a partir dessa apuração da verdade sobre um fato criminoso, o juiz, né? O Estado representado pelo juiz vai chegar na conclusão se essa pessoa tem ou não responsabilidade penal por esses fatos. Se o Estado, juiz, chegar na conclusão que essa pessoa tem responsabilidade penal por esses fatos, o Estado, juiz, representado pelo juiz, vai exercer o direito de punir. Vai exercer o que a gente chama de ius puniendi. Tá claro? Mas a quem pertence o direito de punir? Só o Estado, nesse caso representado pelo juiz, pelo magistrado. Tá claro? Só que para o magistrado, representando aí o Estado, poder aplicar o direito de punir, exercer o direito de punir, antes tem que ter uma ação penal. Uma ação penal que observe as garantias processuais penais do réu, né? Os princípios processuais penais que estão na Constituição, como o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito a não ter contra si produzido uma prova ilícita, o direito à presunção de inocência, né? Tudo isso tem que acontecer. Então, para que o Estado exerça seu direito de punir, antes tem que ter uma ação penal. A questão é, essa iniciativa da ação penal, a quem pertence? Depende. Depende. Vocês vão até estudar isso um pouquinho mais à frente. Eu só tô trazendo algumas noções para vocês, para que a coisa não fique tão abstrata para vocês. Então, para que o Estado exerça o seu direito de punir, aplicando o direito penal objetivo, que são as normas penais, numa sentença condenatória, antes tem que ter uma ação penal. Agora, para ter ação penal, alguém tem que tomar a iniciativa dessa ação penal. E aí que tá a questão. Há crimes na nossa legislação penal que são crimes de ação penal pública. E há crimes na nossa legislação penal que são crimes de ação penal privada, ok? Então, há crimes na nossa legislação que se procedem mediante uma ação penal pública. E há crimes na nossa legislação que se procedem através de uma ação penal privada, ok? Nos crimes de ação penal privada, a iniciativa dessa ação penal é do particular ofendido, é da vítima, ou de um representante legal da vítima, ok? Então, o Estado, num crime de ação penal privada, só vai poder exercer o seu direito de punir se tiver uma ação penal. E para ter a ação penal privada, a iniciativa da ação penal privada é da vítima, é do particular, ok? Em crimes de ação penal pública, a iniciativa da ação penal é do Ministério Público,
tá? E ele vai, que é o Estado representado pelo Ministério Público, por isso que a ação penal é pública, ok? E aí o MP toma a iniciativa da ação penal pública através de uma petição chamada denúncia. O particular lá na ação penal privada, ele toma a iniciativa de uma ação penal através de uma petição chamada queixa, ok? Então, para o Estado exercer o seu direito de punir, ao final de uma ação penal, aplicando uma sentença condenatória, tem que ter uma ação penal. Mas a depender do crime, a ação penal pode ser pública ou privada. Se for pública, a iniciativa da ação penal é do Estado representado pelo MP, que vai fazer isso através de uma petição chamada denúncia. Se o crime for de ação penal privada, a iniciativa da ação penal é do particular ofendido, é da vítima, que vai tomar a iniciativa da ação através de uma petição chamada queixa. Tá claro isso? Ok? Então, essa é a diferença entre direito penal objetivo e subjetivo. Eu trago um outro conceito para vocês, que é o conceito de direito penal comum e especial, ok? O que é direito penal comum e o que é direito penal especial? Tem mais de um posicionamento acerca disso, ok? Para alguns autores, direito penal comum é toda norma, é todo direito, é toda matéria que está legislada dentro do Código Penal. O Código Penal é uma legislação penal, é um decreto-lei. Mas é único? Não. O Código Penal é uma legislação penal, mas não é a única. O Código Penal é um decreto-lei, ok? Beleza? Agora, o Código Penal não é a única legislação penal que existe. Nós temos diversas outras legislações penais, que a gente costuma chamar de leis penais especiais ou leis penais extravagantes, como lei de drogas, lei de crimes hediondos, lei Maria da Penha, lei de lavagem de dinheiro, lei de crime organizado, tá claro? Então, o Código Penal é uma lei penal, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940, e existem outras leis extravagantes, né, além do Código Penal, como lei de drogas, lei Maria da Penha, lei de lavagem de dinheiro, lei de crime organizado, lei de crimes ambientais. Para uma corrente, o direito penal é comum, quando a matéria de direito penal é uma matéria contida dentro do Código Penal. É uma matéria que está dentro do Código Penal? Artigo 121, homicídio, está dentro do Código Penal. Artigo 14, inciso 1, que trata da matéria de consumação. Está dentro do Código Penal? Está dentro do Código Penal. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que trata da matéria de tentativa. Ok? Então, toda norma, toda matéria normativa que está no Código Penal, para essa primeira corrente que a gente está trabalhando, é considerado direito penal comum, porque está dentro do Código Penal. Está dentro de algum dos dispositivos do Código Penal, que começa no artigo 1º e vai até o artigo 300 e tal. O Código Penal tem 300 e tal artigos, ok? Agora, se a matéria que você está estudando, observando, é uma matéria que está numa lei especial, numa lei penal especial, ou numa lei penal extravagante, como lei de drogas, como, por exemplo, artigo 33 da lei de drogas, que é o tráfico de drogas. É uma matéria que está na lei de drogas. Então, toda norma, toda matéria que tivesse numa lei extravagante seria considerado direito penal especial. Tá claro? Só que esse assunto não é consenso. A gente tem um outro posicionamento sobre o que seria direito penal comum e especial, tá? Esse segundo posicionamento sobre o que é direito penal comum e especial é bem diferente do que eu acabei de explicar agora. Para esse segundo posicionamento, uma matéria de direito penal especial, quando ela exige um órgão julgador especial, é como se ela tivesse uma justiça especializada, ok? Partindo desse pressuposto, as duas matérias penais, segundo essa corrente, que possuem um órgão julgador especializado, uma justiça especializada, seria o direito penal militar e o direito penal eleitoral, porque você teria aí uma justiça especializada em direito penal militar e uma justiça especializada em direito penal eleitoral. Então, partindo desse pressuposto, as únicas matérias de direito penal especial seriam o direito penal militar e o direito penal eleitoral, porque exige um órgão julgador especial.
Todas as outras matérias de direito penal, estejam elas dentro do Código Penal ou dentro de uma lei extravagante, é considerado direito penal comum e não especial. Tá claro isso? Então, vou passar esse ponto e vou começar a abordar uma outra questão. Tem uma matéria que a gente vai estudar que se chama Fontes do Direito Penal. Primeira coisa é que eu não posso confundir fontes do direito penal com fontes do direito civil, tá? As fontes do direito penal não são semelhantes às fontes do direito civil, tá? Eu preciso fazer essa distinção. Dentro das fontes do direito penal, a primeira fonte de direito penal que a gente estuda, o que é fonte? Fonte é o nascedouro, é a origem. A primeira fonte do direito penal que a gente estuda é a fonte material. Fonte material do direito penal. Quando a gente estuda a fonte material do direito penal, ou fonte substancial do direito penal, a gente está estudando onde é que o direito penal nasce, onde é que ele surge, qual é o nascedouro dele, qual é a origem dele, qual é a gênese dele, ok? E aí, os autores vão dizer que o direito penal nasce na sociedade. A sociedade representada aí pelo Estado. Tá bom, mas como exatamente o direito penal surge? Ele surge porque um determinado poder da República é um poder que tem a atribuição para poder criar matéria penal, que é o poder legislativo, que é o poder legislativo da União, que é o poder legislativo federal. Vocês vão encontrar isso no artigo 22 da Constituição Federal. Então, lá no artigo 22 da Constituição Federal, diz que compete à União legislar sobre direito penal, ok? Então, a fonte material do direito penal é a sociedade, representada aí pelo poder legislativo da União, que é o competente para legislar matéria penal, para legislar direito penal, de acordo com o artigo 22 da Constituição Federal. Uma outra fonte do direito, que é importante que a gente conheça, é a fonte formal. A fonte formal do direito penal é uma fonte que dá conhecimento do direito penal. É uma fonte de conhecimento, tá? A fonte material é a fonte que produz o direito penal, é o nascedouro do direito penal. É onde está a origem do direito penal, né? Que é legislado pelo Poder Legislativo da União. A fonte formal é aquela que vai dar publicidade desse direito que foi legislado, que vai tornar esse direito que foi legislado conhecido, ok? A principal fonte formal do direito penal é a lei. A lei é um documento que, quando publicizado, ele dá conhecimento do conteúdo dela. A lei é um documento que tem um conteúdo. Qual é o conteúdo da lei? É o direito. Qual é o conteúdo da lei? São as normas que contêm o direito, ok? Então, a lei é a principal fonte formal do direito penal, porque é através da publicação de uma lei que o direito se torna conhecido, que ele é publicizado. E dentro da lei, ao ser publicizada, tá lá contido o direito através das normas. Tá claro? Então, a principal fonte formal do direito, que é uma fonte de conhecimento do direito, é a lei, que é o documento que contém as normas, que é um documento que contém um direito. Tá claro? E aí, quando essa lei é publicada, ela dá conhecimento desse direito. Ok? Ok. Então, dentro da lei penal, que é um documento, a gente encontra as chamadas normas penais. Como eu já tinha dito para vocês, a gente tem dois grupos de normas. As chamadas normas incriminadoras e as chamadas normas não incriminadoras, ok? Então, o que a gente vai começar a estudar agora? Classificação de normas. Então, a matéria que a gente vai dar início agora é a matéria de classificação de normas. Dentro da matéria de classificação de normas, quais são as normas que nós encontramos? A gente tem as chamadas normas incriminadoras, a gente tem as chamadas normas não incriminadoras, ok? As normas incriminadoras, elas se subdividem em normas incriminadoras em branco
e normas incriminadoras incompletas. Então, as normas incriminadoras se dividem em duas: normas incriminadoras em branco e normas incriminadoras incompletas, ok? E a gente agora vai dividir as normas não incriminadoras. As normas não incriminadoras se subdividem em normas não incriminadoras diretivas, normas não incriminadoras explicativas, normas não incriminadoras de validade ou de explicação, normas não incriminadoras permissivas justificantes e normas não incriminadoras exculpantes. Vou repetir. As normas não incriminadoras se subdividem em não incriminadora diretiva, não incriminadora explicativa, não incriminadora de validade ou de aplicação, não incriminadora permissiva justificante e não incriminadora exculpante, com X, são 5, ok? Beleza? Então, o que a gente vai começar a falar no próximo bloco? De cada uma dessas normas, ok? Eu vejo vocês no próximo bloco. Até daqui a pouco.